Fala, queridos, a gente está aqui numa invasão inversa com o Rafa Nunes. Hoje ao vivo, presencialmente aqui com o Fly. Ele veio lá de Belém, está fazendo uma visita, um tour pela primeira vez em São Paulo, e eu falei, bom, dá um pulinho aqui e vamos bater um papo no estilo invasão inversa aqui. Ótimo. E aí ele já está com alguns pontos aqui interessantes sobre o Philodendron tenui. Essa planta chama bastante atenção, né? Aqui nessa posição privilegiada na entrada, a gente logo bate o olho nela e é muito interessante ver os nectários aqui, né? Ela tem. A formação como ele fica, outras plantas têm nectários assim, mas esse tem uma aparência diferente. A pigmentação, né? Fica um pouquinho diferente de outras plantas, outras aráceas que têm esses nectários. E um ponto que é interessante de a gente ver aqui nesse cara, ó, eu já comentado em algumas situações, a gente tem uns fungos pretinhos assim, em algumas folhas, 3 folhas mais ou menos. E eu tenho mantido sem nenhum tipo de intervenção e a planta vem crescido aí. A Dioscória é bem interessante, ela está crescendo nessas condições. A Dioscória este ano exclusivamente não entrou em dormência, é a primeira vez que eu vejo isso. Eu até comentei para o Rafa, talvez seja o sistema de nutrição que eu comecei a aplicar. Pode ter alguma influência, né? Eu acredito que ela, com o sistema de nutrição, está conseguindo fazer reservas o suficiente, né, nos bulbozinhos para não precisar entrar em dormência, né, não precisar sacrificar o sistema foliar, a parte aérea da planta. E ao mesmo tempo, dias frios aqui em São Paulo foram muito poucos. Se a gente for somar todos os dias frios de inverno, talvez tenha dado aí uns 5 dias apenas, né? E espaçados. Sim, o tempo está bem no Então local, não né? teve, eu acho que aquele choque para que a Dioscória sentisse a necessidade de... Talvez não tenha tido o gatilho fisiológico, né, o suficiente para que ela entrasse em dormência, né? Sim, por sim. tempo suficiente. A Elephantips também não entrou em dormência, se bem que ela já é o segundo inverno que ela passa aqui. Tá com as folhas bem pequenas, né? Mas Você acha é que normal pequena? ainda. Você acha... É porque o bulbo é bem O bulbo é pequeno ainda, né? Tá aqui, ó. Não, mas isso que eu iria comentar é que ela tá uma planta ainda meio jovem, né? Não tem tanto tempo assim, né? Não, Quanto não tempo tem. ela tem aqui, Fly? Uns 2 anos. Ah, mas é pouco ainda para elas, né? Só que o crescimento dela é bem lento, né? Parece. A impressão que dá. Bem bonito. Muito legal ver ele de perto. E também é outro que, olhando assim, ele é maior. Me parece maior ao vivo do que... Tá. O Rafa comentou que ao vivo ele tem a impressão que as plantas são maiores do que ele já viu nas câmeras, né? Sim, os daqui da bancada de polinização, todos estão me parecendo maiores. Principalmente ali os que eu costumo mais bater o olho, né? Chama bem atenção ali o Subiastatum? o subiastatum, com essas folhas bem vermelhonas assim. Sempre chama atenção nos vídeos. Então, olhando ele aqui, ele me parece maior do que nos vídeos. Essa que está assim por cima das folhas é dele mesmo? Ah, Fê? não, então, o que acontece? Essa época do ano, o ar seco predomina e isso aí é poeira. É poeira? Poeira, literalmente poeira. E assim, eu tento fazer uma limpeza, né, aquele trabalho de embelezamento nas plantas, mas como eu tenho muito, eu deixo. Sim. E o que acontece? Quando vem o verão, Sistema de irrigação forte aqui, né? Ele liga mesmo dando todo o aviso aí. Então, aí quando chegou a primavera e verão, a umidade aumenta e naturalmente essas impurezas desaparecem. Aí chega o inverno, outono e inverno, volta de novo essa precipitação. Fica num ciclo assim. Sim, entendi. Esse híbrido ao vivo, ele é também um espetáculo, é muito mais bonito do que olhando em qualquer foto e vídeo, enfim. Ele é bem interessante, né? Muito lindo. Ele é bastante resistente também. Esse aqui também é um espetáculo à parte. O Essas Michele. nervuras. Que a lâmina de expansão ainda está em formação, né? A lâmina tem formação. Olha essa aqui que está formada. Acaba mais ou menos assim. Essa tonalidade meio azulada, né? Um verde musgo azulado, acinzentado. Dá um contraste muito lindo.
É realmente interessante pensar o processo que essa planta levou para se formar desse jeito, né? Sim. Fly, e uma coisa que eu não entendo ainda direito a diferença tem o peltado e tem o peltígero, né? O peltado não foi descrito ainda. Esse é o peltígero, né? O peltígero. Ó, dá uma olhada, aquela folha tem expansão, ele vai nascendo meio tortão assim. E depois vai expandindo, né? Vai abrindo. Esse é o peltígero, uma espécie exótica. Sim. Tá? Aí, os dois aqui são... é a mesma. Folha de lá, tá? Isso, a mesma planta. Aí a gente tem lá o SP Peltado Brasil. Isso. Que, na verdade, é Colmani e está em fase de finalização de descrição, exatamente. Tá. Já é descrito. Antônio Colmani, esse é nativo. Olhando assim, a diferença é muito grande. É grande. É grande. É grande, é grande. Uma espécie muito interessante, muito bonita. Ela é bem distinta, né? Sim. Ela é bem característica. Assim. Uma beleza totalmente diferente. Esse é o Regarded? Esse é o Regardens. Essa tonalidade dele também é uma coisa de louco, né? Tirando a poeira que precipita, né? Olha a diferença. Sim. Parece até tricoma, né? Sim. Então, tirando a poeira que precipita essa época do ano, ele tem um tom de verde. Todas as plantas aqui nesse momento estão meio acinzentadas, assim, né? Por causa dessa poeirinha paulistana. Sim. Fico imaginando o quanto a gente respira disso aí, né? É uma loucura. Imagina. Ainda bem que nosso pulmão tem um bom sistema de limpeza, né? Ainda bem, né? A gente lidar com isso. E o Red Maju aqui. Isso. Muito lindo. O que tem nesse híbrido, Fly? Eu desconfio que tenha Papililaminum e Magnificum. O que acontece, na minha visão, né? Muitos híbridos interessantes são compostos aí de Papililaminum e Magnificum. Sim. Mas devido à variabilidade genética, são duas espécies, né? Sim. E aí você amplifica a incidência de combinações. Aí a variabilidade genética vai lá e faz aquela dança criativa de variações, né? Sim, sim. E eu tenho falado muito pro pessoal que se a gente pegar um Magnificum Papililaminum, com certeza vai sair diferente, porque já são dois indivíduos diferentes. Eu tenho um Magnificum e um Papililaminum, você tem um Magnificum e um Papililaminum, você faz o cruzamento, eu faço também, a chance de sair diferente é muito maior do que sair igual. Sim, porque são indivíduos totalmente diferentes, né? Fora que dentro, cada irmão, né, na prole ali vai sair diferente um do outro, né? Exatamente, ainda isso. A gente tem também a resposta, né, como lembrando lá da epigenética, a gente não sabe ainda exatamente o que é o frio ou o calor ou outras condições que a planta-mãe estava exposta, pode influenciar, né, por exemplo, no formato das lâminas, você tem um sinus mais aberto ou fechado, não sabe o que isso representa para a planta, né, em termos evolutivos, em termos de adaptabilidade. Falando em epigenética, é muito comum, de repente, se pegar uma planta que está no produtor, por exemplo, né, ele está com formato de folha. Aí você leva para casa, que é um outro clima, um outro contexto, outro ambiente, em termos de iluminação, umidade, temperatura. A folha seguinte nasce com uma forma bem distinta da anterior, né? Isso é um fenômeno de epigenética, né? O que a gente tem aqui, Fly? Esse é qual? Esse é o Papililaminum e-jardim. E-jardim. E-jardim, exato. Esse está com os sinos bem... Exato, ele tem os sinos mais abertos. Mais aberto. Uma forma mais clássica de Papililaminum, vamos abrir aqui a estufa úmida. Por baixo? Isso. Deixa eu mostrar a forma que eu considero mais típica aí. Ó, essa aí é a forma que eu considero mais típica de Papililaminum hoje, né? Que a gente vê sendo distribuída mundo afora. Sim. Ela fica com... ovalada, assim... Né? Eu já vi alguns sites, algumas coisas chamando bunny ears. E essa forma típica lembra muito mais assim, essa orelhinha mesmo. Talvez ele tenha afinidade, né, com esse bunny ears, né? Mas ele é meio ovalado, né? Eu acho que é um nome que as pessoas deram para o Papililaminum. Assim, em cima daquelas terminações que a gente estava falando recentemente. Esse seria então a forma mais típica. E aí, para o Papi e Jardim, a gente tem esse aspecto mais aberto, né? Muito interessante dar uma espiadinha aqui dentro dessa estufa.
As inflorescências estão boas aqui, né, Fly? Estão acontecendo também, essas são bem pequenininhas assim, porque o indivíduo não é tão... Ainda é jovem, né? É, exatamente. As primeiras. A Begonia ferox é um espetáculo, né? Ela é, né? Como o Nadruz falou, parece muito o verso da folha da Vitória Régia, né? Parece mesmo. A gente vendo ao vivo, assim, lembra muito. E ela tá se espichando aí, loucamente. Tenho feito podas aí mais intensas, mas mesmo assim... E ela tá se espichando muito melhor agora com a temperatura mais amena do que no verão. A dormência é inversa, no caso da Begonia ferox. Algumas begônias, mas eu alguma acho. chinesa, né? As tropicais da China tem uma temperatura mais amena, naturalmente, né? Exato. Quem é esse que a gente tem com essa coloração aqui? Na verdade, isso aí é reação à iluminação, provavelmente. Sim. Exatamente. Então são queimaduras nesse caso aí, desse indivíduo específico. O Rafa vai comentar aqui um pouco de 3 mudas irmãs que são muito diferentes uma das outras. Agora então a questão não é epigenética, e sim genética. Isso aqui é bem interessante a gente ver, né, principalmente nessa folha em expansão, que eu estava comentando com o Fly, a gente tem, cada gene, a gente tem alelos, né? Em cada cromossomo a gente vai ter, em cada bracinho, uma cópia, né, do gene. Então, às vezes a gente vai ter aqui num cruzamento de um híbrido uma intensidade maior. A gente vai receber 2 alelos, 2 cópias, né? Vamos supor que na planta mãe a gente tem uma cópia desse alelo que vai codificar lá a produção de antocianina na folha, e na planta pai a gente tem isso também. Mas num híbrido como esse, a gente pode ter 2 cópias desse alelo codificando uma produção muito mais intensa, que provavelmente é o que a gente vê aqui, né? Com essa produção, como o Fly falou, que nem a planta pai nem a mãe chegam nesse nível de... Exato. A mãe e o pai chegam mais ou menos assim, ficam naquele tom marrom, sabe? Marrom dourado e tal. E nesse caso aí, extrapolou. E a gente fala antocianina no geral, mas a gente tem tipos de antocianina, né? Então a gente pode ter uma produção aí maior de um tipo que vai trazer esse vermelhão assim, né? Antocianina também a gente tem no açaí, por exemplo, que vai dar uma coloração arroxeada. A gente vai ter no mirtilo, né? Arroxeada, mas aqui a gente tem um tipo bem interessante, muito lindo. Então, essa planta. Esse seria um indivíduo que eu deixaria selecionado. E esses 2 aqui também precisa ver, né? Como que eles vão ficar. Esse cara ainda eu acho que tem potencial para ficar nessa tonalidade. Por quê? Esse cara antes vinha assim. Essa é a primeira lâmina foliar que vem com essa presença, assim. Esse aqui vinha dessa forma? Esse aqui, a folha anterior a essa veio mais ou menos assim. Entendi. E depois essa nasceu dessa forma. Essa aqui já vai vindo, você vê, ela é maior, inclusive. O que eu noto nesse cara, embora tenha a forma mais clássica, né, por assim dizer, ele cresce mais rápido. Ele deu uns saltos assim entre as folhas, né, de tamanho. Então, mas é da genética do indivíduo, porque o microclima, como você viu, é exatamente idêntico. Mesmo. Substrato, tipo de fertilização, sistema de nutrição, é tudo igual. Então, em termos de epigenética, a gente tem um microclima aí muito idêntico. Idêntico. Só que em termos de genética, a gente tem 3 caras, por enquanto, bem diferentes, sendo que este aqui pode começar a assumir mais características desse. Mesmo porque os desenhos das lâminas foliares, ó, desse são mais semelhantes, você consegue ver? Sim. São bem parecidos em relação realmente. a esse. Né? E nesse saladão genético aí, né, a gente tem características bem diferentes sendo expressas em plantas irmãs aí, né? Bem legal. Exatamente. Aqui com um crescimento mais expressivo, mais pronunciado, aqui com uma coloração muito mais intensa. Esse trio aqui ficou bem exemplar nesse sentido, de ajudar a gente a entender bem como 3 irmãos podem ficar muito diferentes entre si, embora este aqui possa ainda se aproximar desse. É questão de aguardar. Né? Essa aqui foi a que você construiu, foi? Exatamente. Cada componente é uma coisa separada. A estante foi de um lugar,
Aí o plástico é de outro lugar, as bacias, as lâmpadas, tudo... Foi na criatividade aí montando... por sorte, a parte mais interessante era que essa capa coubesse bem, né? Então ajustou bem, precisa até trocar. A capa você mandou fazer? Não, ela já veio pronta. E por sorte ajustou bem no tamanho da estante. Ficou ótimo, né? Eu tenho umas reservas aí, porque você vê, no plástico não é tão robusto e tal, rasga e enche de musgo, vai ressecando. Eu já vou ter que trocar em breve aí. São 2 capas por ano que eu... Trocas por ano? Mais ou menos 2 trocas por ano. Isso se eu não quiser deixar muito feio, né? Sim. Cheio de musgo, porque acumula muito musgo na capa, assim. Mas em termos de funcionalidade é excelente, né? Sim. E aqui mesmo que esteja enferrujando um pouquinho, mas ainda vai durar muito tempo, né? Acredito que dure. Sim. Eu contava que com esse inox aqui a coisa fosse mais firme, mas ainda dura. O inox não estava preparado para essas condições, né? É o tipo de inox, né? Eu contava que sim, pelo preço, mas no caso ele deu uma enferrujada mais cedo do que eu gostaria. Mas ainda dura bastante, pelo menos aí uns 2 anos. E o que a gente tem aqui embaixo, Flay? Begônia Raja. Raja? Essa eu acho que nunca vi nos vídeos, não? Dá uma espiada aí, abre aí. Eu trouxe recentemente. Ou então é a memória que aconteceu? Tá me falhando. Numa mudança de estação, a gente teve amplitude térmica e eu estava perdendo essa begônia. Aí tinha umas 2 folhinhas intactas, fiz um corte e depositei aqui. Propagação por folha. Deu tudo isso aí. Como a breve rimosa que você comentou, né? Como a breve rimosa, exatamente, que eu deixei em terrário aquário. Uma das virtudes da begônia, da propagação, é isso. Por pecíolo e folha, ou por folha, a gente consegue propagar boa parte delas, né? É uma característica bem interessante, né? Você faz um corte numa única folha, aí você vai ter brotação nos 2 cortes. São poucas plantas que vão exibir isso, né? Que eu entenda, sim, atualmente. Não sei se tem muitas outras que fazem isso, mas a begônia tem essa característica. Então tem uma propagação bem intensa, e são muitos clones, né? Sim, são muitos. Tá bem bonita. E as folhinhas estão desbotadas assim por causa do tipo de iluminação também, tá? O contraste que a gente vê aqui, tipo aqui, é muito intenso, mais do que isso, inclusive. Não, ainda porque ela tá jovem ainda, não chegou a apresentar? Não, já estaria num tamanho que poderia apresentar. Sim. É por causa da luz mesmo. A luz, esse tipo de luz, traz reações diversas nas plantas, inclusive em variedades de antúrions. Alguns antúrions queimam, como você viu, amarelam, outros intensificam a antocianina, outros ficam mais verdes, vai depender muito, clareia, melhor dizendo, vai depender muito da variedade para variedade. Sim, da reação da própria espécie, né? Tem colecionador, inclusive, que ajusta a intensidade luminosa, full spectrum, pensando exatamente na tonalidade que ele quer, na presença de antocianina. Né? Aí é epigenética, né? Aí são testes também, que não tem nenhuma tabelinha em lugar nenhum. Nenhuma, mas como os híbridos também. Teste. Híbrido que a gente tem de documentação mais consistente está na década de 70. Sim. E é muito pouca coisa, assim, muito pouca coisa. A gente vai ter uma ciência totalmente diferente de lá para cá, né? Interesses também, né? Sim. Acho que os híbridos, do ponto de vista científico, não são assim tão reputados, sabe? Talvez eles não consigam esclarecer tantas questões que os cientistas estão preocupados em responder, não é? Exato. Talvez um objeto não de estudo muito interessante. Não está numa corrente fluida relacionada aos interesses. Só que agora, com esse volume grande de colecionadores no mundo fazendo híbridos, a tendência é se organizar alguma documentação relacionada a isso. Sim, com certeza. Mesmo que seja a partir de um entusiasta como eu, né? Não necessariamente um botânico formado e tal. A gente tem mais pesquisa com híbridos na área da agricultura, né? Nessas coisas assim. Com fins de resistência, de tamanho de desenvolvimento de planta, né? Mas com espécies florestais, vamos dizer assim. Ornamentais, né? Que vem de florestas, com finalidade, né? Assim. Acho que seria interessante ter a espécie mesmo, não os híbridos, mas para que a gente conseguisse manter o DNA, o código genético daquela espécie, né? A riqueza genética daquela espécie.
e de todas as outras que a gente vai ter. Acho que tem muito a ver assim com propósito, né? De repente a pessoa, os colecionadores com fins ornamentais, surge esse perfil, como existe hoje, centenas no mundo, jovens, a maioria, na faixa dos 30 anos. Então você cria a situação, a ocasião, aí vem o interesse de indexar, organizar, registrar, né? Fazer um diário a respeito disso. Tenho feito bastante isso no grupo Anthurium Brasil. Anthurium Brasil. A gente tem esse também muito interessante aqui, né? É o Munene, né? Munene, muito trifoliado. Muito legal chegar aqui e poder ver eles ao vivo. Tá falando com o Rafa aqui sobre alocásias, né? Porque a região dele é até muito mais favorecida, é Belém. O clima ideal para as aráceas lá em Belém, curiosamente, agora no inverno. Por que isso, Rafa? Bom, primeiro que para lá pra gente não é inverno, né? Pra gente está entrando no verão. A gente costuma falar que a gente tem 2 estações do ano só, né? A gente tem inverno e a gente tem verão, ou seja, uma estação que chove todo dia, uma estação que chove o dia todo quando é o inverno. É assim que a gente sabe, né? Quando entrou em uma e outra. A gente não tem uma temperatura tão baixa, a gente não chega a 20 graus, quando chega a 25 é bastante, assim, a galera já está sentindo. Nessa época do ano, então, a temperatura mais baixa que bate lá é 25 graus. Aqui a gente vai ter mais para o sul, né, sudeste, enfim, a gente vai ter temperaturas mais baixas, mas lá a gente não chega a ser assim. É 25 então, graus? Você chega lá agora, tipo hoje em Belém, deve estar dando uns 32, 33. Então a gente não vai ter essas temperaturas tão mais baixas. E a umidade atual? A umidade nas épocas de chuva a gente vai chegar a bater 90, 85, 90 durante o dia inteiro. E quando que é a época de chuva lá? Essa época está começando as chuvas. Ou seja, agosto e setembro chove muito lá. Agosto e setembro começa a entrar o verão e aí outubro já vem uma chuvazinha, novembro, dezembro, nosso fim de ano é com bastante chuva. Legal. Fim para início do ano é bastante chuva, que seria uma meia estação para cá, né? E as alocásias vão bem lá? As alocásias vão muito bem nesse clima, elas adoram, principalmente nessa época de chuva, essa umidade no substrato é muito boa para elas. Legal. Em que meses as alocásias sentem mais lá? Agora no início do verão, em que a gente não tem muita chuva e as temperaturas mais altas, elas vão sentir bastante e chega a ressecar, né? O período de julho, agosto, finalzinho de junho, e a gente tem temperaturas mais altas e com pouca chuva, elas sentem bastante. Ou seja, enquanto no sudeste e sul as alocásias estão ficando mais felizes agora, porque começa a esquentar um pouquinho mais e aumenta a umidade, lá elas estão num período mais crítico. Mais crítico, porque esquenta muito. Então, para as alocásias ou para as plantas que curtem uma temperatura amena de 20, 21, 22, excesso de calor ou muito frio também não colabora. Você vai notar, inclusive, aqui, todas essas queimaduras, esses ressecamentos aqui, do momento, porque eu também não tiro as folhas que ficam feias. Sim, é bom deixar. Eu gosto mais por interesse também de análise, né? Não é só ornamental no meu caso. E as plantas também conseguem, vamos dizer, puxar de volta os nutrientes daqui dessa folha, né? Eu vou deixando também para entender, né? Por exemplo, o ar muito seco, com um umidificador no caso aqui. A gente está com uma média diária aí de 30% de umidade. Como que elas vão responder? Com o sistema de nutrição X que eu implementei agora, né? Com a temperatura oscilando loucamente como tem acontecido. A gente já bateu 8 graus, hoje vai bater 28 e o ar muito seco também, né? A amplitude térmica. Algumas plantas travaram, ó, por exemplo. O Anthurium Forget X luxurians travou nisso. Essa folha que estava em expansão, que começou no outono, abortou totalmente. Depois, e está travado, está parado. Enquanto isso, outras estão em frutificação e em desenvolvimento, tá? Crescimento constante. Essa aqui está meio abortando, não chegou tá até duro ainda. Enfim, cada caso aqui a gente vai vendo uma situação diferente, né?
E esse cara que é muito resistente, essas folhas antigas também estão ressecando. Eu vou deixando com esse interesse não ornamental, não do cultivador, mas para observar mesmo como que elas vão suportar, né, esse momento mais crítico, né? É bem interessante. E não tem jeito, a amplitude térmica junto com o ar seco afeta, não é que mata, né? Não tive nenhuma planta que morreu este ano. Mas elas sentem bastante, Sente muito, sente bastante, assim. Aí daqui a pouco começa a esquentar e se chover, putz, a substituição é quase que em um mês você renova tudo. É Legal. bem Massa. rápido, assim. Nessas condições, né, com esse sistema de nutrição. E o famoso painel paredão. Pois Pô, é. muito massa ver de perto aqui. Conhecer essas espécies todas. Tem até uma cactácea ali no meio. É a Selencereus antonianus. Antonianos. Que dá uma flor bem bonita também. Acho que é mais bonita do que do cactus da lua, pra falar a verdade. No último episódio lá no Emburaiu, tava falando, né, eu me lembrei do... Falamos um pouco dele. Pois é. Então eu me lembrei tem uma da polêmica. Gerou-se uma polêmica rápida aí, se esse cara é Longilobato, um Jerry Horn e tal. E como diz o Marcos, né, ele disse que não Pro Marcos, ele é do time... exista Jerry Horn, né? Ele é do time que entende como Longilobato. Mas aí também a gente nem entende o que é Longilobatum também, a variação que ele pode ter, né? Exatamente, tem muita coisa ainda para se descobrir, né? Eu acho que Longilobatum pode ter algumas variações, na verdade. Sim. E a gente não conseguiu catalogar todas ainda, né? É com Pedatum também, né? Pedatum tem tanta coisa que passou como outras espécies, enfim. Tanto é que o Pedatum acho que tem umas 10 descrições em tempos diferentes. Sim. Só para você ter uma ideia. Eu acho que o Longilobatum está mais ou menos aí também. Né? Paraíso verde. Esse é o teu paraíso verde, né? Que ficou verdinho mesmo, né? Sem aquela Isso, variegação. o clima aqui não favorece. Não favorece. Se eu fizer um corte aí provavelmente a gema lateral, as primeiras folhas virão, tá? A partir do estresse se estimula. É uma variegação, entre aspas, estimuladas por estresse. Então, lá em Belém mas depois ele volta fica ao o normal. tempo todo. Eu nunca vi, né? Conheço só o teu, assim, de ouvir falar, de um que ficou dessa coloração. Os outros eu nunca vi um. Porque lá é o clima dele, né? É o clima natural, né? Amazônia, né? Região da Amazônia ali consegue se manter. Então deve ter influência aí de alto calor e alta umidade junto, né? Sim. É essa combinação que faz ela se estimular. Estimular aquela variegação. Que não é uma bem variegação, né? Porque não existe variegação. Isso, porque não existe, no seu ponto de vista como biólogo, não existe variegação estimulada por clima, certo? Não. Seria mais estimulada pela luminosidade. Porque variegação é uma mutação, então está interna na planta, não é fenotípica. Sim. E esse aqui é um monumento aqui, né, cara? Tá lindo demais. Hoje chama de subinciso. Olha a estrutura caulinar dele lá. Olha a muda lateral, tamanho. Eu tinha que ter cortado, não cortei. Olha o tamanho que tá a muda lateral do lado. Já nascendo em fluorescência, inclusive. Olha só o tamanho desse pecíolo, cara. Esse é o pecíolo de uma palmeira, né? Tá muito grande, cara. Que demais isso, né? E é um bicho que tá correndo solto aqui. Tá. Né? Essa área, como eu falo, eu hoje quase também não rego muito mais, né? Eu deixo as plantas se virarem, a não ser que passe um período quente e sem chuva muito grande, tá? E as raízes aéreas, nesse caso aqui, né, cara, são grande serviço. É tudo monstruosa. Em termos de ornamentalidade, para mim, esse é um dos filodendros mais interessantes, assim. Sim, demais. Né? Muito lindo. E cresce rápido, muito robusto, muito forte. E tem esse gigantismo, né? Que tem uma coisa meio do máximo, que o máximo fica com as folhas maiores ainda. Mas com essa planta, com subinciso, dá para sentir bem o que é isso já. Ele é encantador, cara. Esse indivíduo tá espetacular. Eu gosto muito dele. Muito lindo. E tô deixando correr solto aí. Anthurium pedatum. Esse é um dos meus xodós. O pedatum é lindo demais. Eu gosto bastante dele. Muito lindo. Ele se adequou super bem a esse clima, né, da estufa úmida aqui.
Aqui uma variação. Eu acho pedato, que. Né? Eu não sei. Do Philodendron pedato agora, não? Do Philodendron, exato. Um indivíduo mais adulto. Gosto bastante dele também. Cara, é muito legal entrar aqui, velho. Muito... Quer ir lá? Ó, vai reto aqui, ó. Vamos. Eu acho que pelo menos pra mim, né? Que é a maioria Cuidado pra não escorregar, hein? maioria dos biólogos, enfim, que tem esse encantamento de criança, é um sentimento de criança em parque de diversão, cara, isso aqui. Meus pais falam, pô, você tá destruindo sua casa com essa molhadeira toda e tal. Eu falo, pai, isso a gente reforma. Nada, é cimento A gente reforma essa parte. Agora, essa vibe, assim, essa invasão, eu acho muito legal de viver, né? Olha isso aqui, tá solto. Tá. Tem gente que passava por aqui, eu falo, não passa mais por aqui, deixa fechado, E vamos deixar o... E olha só, pega um sol relativamente forte aqui. Sim, sim. Ainda é inverno, mas no verão aqui, meio-dia, é a pino, tá? Bate diretão. E o bichão... Tem alguma filtração ali, né? Tem um filtro natural a partir da poeira de São Paulo. Mas parte do ambiente dele, né? Enfim. Antigamente eu mandava limpar periodicamente, né? Agora eu desisti porque precisa manter as plantas aqui, né? O que a gente tem aqui? Esse aqui é o Liotschianum. A gente tem o Olive, Rubrinervium. O meu Rubrinervium tá chegando num portezinho legal. Ele gosta de calor, ele gosta de encharque, tá? Sim. Rubrinervium. Ele cresce próximo dos pés da Mauritia, lá na Amazônia. Ah, é? É. Isso quem me falou foi até o André, do Vila Verde. Daí legal. Fui pra trás, fui pesquisar e vi que realmente o hábitat dele é esse mesmo. Legal. Ele gosta de um encharque. Exatamente. Esses caras todos estão super adaptados a encharque. Até o Red Maju. Caramba. Esse aqui é o Red Maju. Tá no encharque também. Olha só. Aqui a lâmina foliar nova dele. Isso que é legal. A gente vai mexendo e vai descobrindo coisas novas aqui, né? Vai aparecendo. Legal, né? Esse é o que chama Burle Marx? Isso. Ou é o doméstico? É o Burle Marx, esse. Para voltar à variegação, tem que fazer alguns cortes aí estratégicos. Mas é aquele mesmo Burle Marx que a gente estava comentando, que é o, entre aspas, Burle Marx, ou é o Burle Marx mesmo, espécie? SP Burle Marx. SP, esse. tá. O Burle Marx, ele tem a folha bem lanceolada, é bem diferente. As nepentes, né? Você perguntou. Vamos falar um pouquinho delas aqui. Eu tô deixando correr solta também. Nesse período do ano, como o sol deixou um pouco de bater, a gente teve aí uns ressecamentos, umas perdas dos assídios. Daqui a pouco no verão de novo vai estar pino e aí ela ganha, né? Eu tô deixando ela correr solta. E impressionante como elas são assim também intensas, tá? Muito intensas. Algumas variedades são mais lentas, mas essa aqui, ó, que tem o assídio... Repara lá, ó, junto com o pedatum, tá vendo, ó? Pra onde foi? Sim. Que loucura aquilo lá. Tá muito bacana, muito linda. Eu gosto dessa vibe meio caótica, né? A vibe natural, natureza é isso, sem andar numa floresta é o que a gente vai ter, né? Exato, é o que eu sinto, assim, que... É o caótico que não é o de São Paulo, lá, não é? Exato, lá na Amazônia eu senti isso, né? Óbvio que aqui tem uma mistureba de localidades, né? Tipo, o Verrucoso aqui, Nepentes, mas esse caos aqui é muito prazeroso de acompanhar. É um caos organizado, né? Elas acabam indo... Né, se adaptando, Exato, elas vão buscando seus próprios caminhos para... Se eu tiver no momento que eu tiver um espaço maior, e esse é uma intenção aí futura, sítio, alguma coisa, eu devo construir uma estrutura semelhante ao sítio Roberto Burle Marx. Aqueles galpões de alvenaria, né, altos e fechado com sombrite, com tela em cima.
e eu vou deixar correr solto mesmo. Deixar correr bem solto mesmo, sistema de aspersão e tal. Mas a altura é uma questão importante para as aráceas, né? Porque muitas delas, como Monstera dúbia, até mesmo os filodendrons, a gente precisa ter altura para que eles atinjam sua plenitude. Legal, né? Diferente de Anthurium, né? Então, ou parte dos Anthuriums. Então eu devo pensar nesse sentido, assim, porque aí a gente trabalha Philodendron com outra perspectiva, né? Nessa época do ano tem bastante visitante, Flay? Floral, assim, ou glossa, elas aparecem? Não, nessa época do ano elas desaparecem. Desaparecem. As drosófilas até aparecem um pouco mais, agora euglossa some total. A gente viu até uma ali dentro, né? Exato. Agora a isoglossa, elas somem total e voltam no verão. Elas realmente entram em hibernação, talvez. Sim. Né? Provavelmente estão escondidinhas. Exato. Mesmo sendo esse inverno atípico, elas sumiram. Talvez também nesse momento as inflorescências na antese feminina não liberem com tanto vigor o odor, né? Sim. Aí já é mais um motivo para elas ficarem quietinhas, né? Conservando energia. Exatamente. Plowman aqui, bonitão. Esse é aquele mame aí diferente ou o típico? É o diferente. Típico, né? É o Silver Cloud, né? Exato. Essa aqui também tá desde os primórdios, né, Fly? Do Fly Channel aqui. É a Ficus McLelland Ali variegata, que tem servido de bom sombreador aí para algumas espécies. Ela tá gigante. Falando em euglossa, tem uma aqui, ó. Ah, tá morta. Tá morta já, né? Deve tá morta. Já tá morta. É curioso que elas se penduram para dormir nessa posição, assim. Seguras pela mandíbula. Muito bonitas, muito interessantes. Eu gosto. Muito bacana poder ter elas visitando dentro de casa, né? É uma das coisas legais da coleção, de manhã cedo, assim, dar uma olhada, ver elas passeando ali. Curto bastante também, porque elas não têm ferrão, inclusive, né? E elas são bem sociáveis com a gente, né? Se você passa perto, elas te encaram, ficam te observando, aí voltam às tarefas e tal. Elas têm um comportamento bem legal, né? Tem. Elas convivem bem com o ser humano. Pseudo-Ripsalis ramulosa, que mudou de gênero, esqueci o nome. Tá frutificando aí, exato. Aqui, ó. Parece umas sementinhas de pitaia, né? Característica das cactáceas aí. Bem legal. Vamos deixar ela aqui. Esse é o... não é o Draconectera, não? Philodendron lupinum. Ah, o lupino, putz. Errei feio agora, hein? Aqui eu tenho uma galera mais ampla de Philodendron. Um ou outro Anthurium. Mas o hábitat aqui está mais interessante para os Philodendron. Alveite. Folha linda do veite aqui. Olha o Joep grandão aí. Como tá enorme esse Joep. Tá demais, né? Muito linda. Expressando bem aqui. Cercestes também é uma... Cercestes, é linda os demais. flageliformes invadiram lugares de... tem um ali já, não, né? é a mesma, né? É só o flageliforme. Vai... tem 3 pontos dela, aqui em cima, no meio aí e lá mais para baixo também, perto do balcão. Tem um que tá pendurado aqui, ó. Exatamente. E é todo o mesmo flageliforme que foi se liberando aí, a partir da matriz aí, que é única, né? Tem um comportamento muito interessante. Muito interessante. Essa planta é muito legal também para você ter num ambiente solto assim e deixar ela esparramando. Esse aqui é um cingônio, né, Fred? É um cingônio. Tomou essa forma bem interessante aqui, redondinha. Por causa do clima, né? Sim. Todas elas, né? Tomaram essa forma. Sim. É um podófilo, é um cultivar aí que tá com uma carinha... meio aberrante. Né? Alguma coisa Illusion. Sim, desses... Tem tantos que eu desses paro nomes de... tipo Disney. Eu paro de ir atrás dos nomes, assim. Acha bonito e pronto. É interessante o caminho de nomenclaturas de cultivar do Syngonium. É bem diferente, assim, é bem candy, doce, fofo. É tipo o
milk confete, o strawberry, alguma coisa. Exatamente, exatamente. É meio Disney mesmo, realmente. Euphorbia, ela é caducifólia. Ah, meu Deus, é uma forbiácea, esqueci. Jatropha podrágica. Jatropha. Isso, é uma forbiácea que entra em dormência, manteve aqui uma folha, mas nessa época do ano a gente tinha que estar totalmente peladinha, caduca. Nossa, essa aqui ficou com uma... Olha só essa folha. Bonita, né? Essa ficou muito linda. Uma Tá. expressão de cores aqui muito... Tá bem perfeita, né? Bem interessante para os nossos olhos. Cercestes. Esse é qual, Fly? Anthurium Pinkley. Pinkley. Cara, interessante aí para tentar fazer híbrido também. E vamos voltando? Vamos. Que inflorescência linda essa aqui, né? É do Queen of Hearts. Queen of Hearts. Linda demais. Inflorescência, folha. Folha, é bonita. É linda demais. Essa aqui também, falando em coisa linda, né? Ele é um híbrido muito bem produzido, muito bem criado, assim. Tem o subsignato nele, você acredita? Que bacana, cara. Muito A legal. textura dele tá bem longe do subsignatum, né? Que é coriáceo. Mas essa coloração assim, amarronzada, bronze, metálica, né? Muito bonita. É bem interessante, com certeza. Realmente aqui é uma sensação de criança em parque de diversões, né, cara? Cada coisinha que a gente vai olhando. E eu tenho esse coisa mais contemplativa, dá vontade de ficar parado, assim, uns 10, 15 minutos em cada um, olhando. Eu passo alguns períodos do dia fazendo isso. Faço pequenas mexidas, mudanças, replantes e tal. E abro também porque eu não coloquei um sistema de ventilação dentro, né? O pessoal questiona sempre muito isso. Para as aráceas nunca vi necessidade, mas como eu abro aí umas 2, 3 vezes por semana, deixo aí uns 5 minutos, né? Nessa observação já é ultra suficiente, na minha visão, no meu cultivo, né? E o que tem de desenvolvimento aqui, Fly? Ixi, tá cheio de coisas misteriosas que a gente não pode revelar ainda para a sociedade. Mas você tá vendo aí de primeira mão. Ainda. Algumas coisas. Aqui, tem pelo menos aí umas 4, 5 variedades aí que a gente vai acabar trabalhando dependendo da cara que ficar, né? Sim, legal. O interesse é que a gente tenha indivíduos distintos, híbridos realmente distintos, assim. Tá no balcão de experimentos ainda, Exato, né? Exatamente. É um balcão de experimento. Inclusive essa última leva que você está vendo, a parte mais baixa, é um experimento também, porque eu não coloquei luz e estou vendo se esses antúrios resistem a baixa iluminação. E tá funcionando, tá funcionando, tá se mantendo pelo menos, né? Eles já vieram para cá com esse tamanho ou eles estão crescendo? Não, eles chegaram a crescer porque antes não tinha essa bacia em cima, então a iluminação superior chegava lá. Depois que eu coloquei essa bacia... Eles deram uma parada. Bem mais lento, embora tenha uma folha grande à sua extrema esquerda aqui, ó, essa aí é novinha. Cresceu já nesse contexto, entendeu? Legal, essa ficou bacana. Tá bonita, né? É um híbrido com forget. Essa característica do forget peltar assim é muito interessante. Sim. Os antúrios peltados são realmente interessantes, né? Ou pelo menos num período aí se destacou muito. Dá uma estética bem legal. Sim, com certeza. Esse aqui atrás é o que, Fly? É um híbrido complexo aí, tem umas 3 espécies já. Ace of Spades, Papillilaminum e Luxurians. É um carinha bem interessante, eu achei que o híbrido está bem equilibrado em termos de mistura, né? Em termos de cruzamento, composição. É uma planta bacana para se trabalhar e ganhar um nome próprio, inclusive. Muito legal, uma planta muito bonita. É aquela lá, inclusive, aquela que amarelou? É a mesma? É a mesma, é a matriz. Ah, que legal. Exatamente. Veio de corte para cá? Essa aí era a base daquela lá. Ah, é? Aí a base resetou e a apical tá daquele tamanho. A apical ficou lá. Pô, que legal. Bom, gente, vamos encerrando hoje aqui a invasão inversa
aqui na casa do Fly. Como eu falei, aí é um parque de diversões para gente que gosta, né? Para quem admira, dá vontade de passar o dia inteiro aqui. Dá vontade de ficar aqui admirando essas beldades aqui um tempão. E é muito legal, cara, muito bacana. Agradeço aí ao Fly por ter me recebido e ter me mostrado aqui a coleção dele ao vivo. Eu que agradeço, Rafa. Direto de Belém, daquele hábitat super interessante também que eu tive a oportunidade de conhecer. E te agradeço a visita aí e a troca de ideia. Valeu, galera. Valeu. Tchau.